Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mostrar a construção desta mini caçamba, um belo trabalho artesanal. Assista até o final. Deixe um like e comente se vocês também acham uma obra de arte como eu acho. Vamos ao vídeo. Mestre Nil cobriu o tubo de pressão venosa central interceptado com várias camadas de algodão de espuma endovenoso. E use o ferro de solda elétrico modificado para carimbar uniformemente o padrão. Que tipo de pneu de veículo de construção é esse? Eu acredito que você já tem a resposta em seu coração. Com o pneu, segue-se a produção do eixo de transmissão. Eu vi Mestre Nil preparando engrenagens de metal, acessórios diferenciais e cônicos. Corte de acordo com o tamanho do diferencial, estrutura de embalagem de concha de pressão venosa central, os meios eixos de transmissão em ambas as extremidades são habilmente projetados por Master Nil usando o parafuso. Um rolamento é colocado no parafuso para atuar como uma estrutura de bucha de meio eixo. Combinado com uma gota de 502 permanente, toda a concha da ponte pode ser totalmente selada e embrulhada. Dentes chanfrados são usados para criar engrenagens de transmissão ativas. Somente através da simples operação em duas etapas do Mestre Nil, a combinação perfeita com o diferencial pode ser alcançada. A aparência da decoração da forma também deve ser perfeitamente trabalhada. Observe que dois eixos traseiros diferenciais precisam ser feitos aqui. A ponte do meio e a ponte traseira são respectivamente. A ponte do meio precisa realizar a entrada e saída de energia. Veremos a operação específica mais tarde. As extremidades do eixo dos dois meios eixos precisam ser instaladas com uma estrutura esquelética que fixe o pneu. Finalmente, coloque os pneus. Em seguida, os dois eixos traseiros com diferencial são finalizados. O diferencial é um dispositivo que altera a diferença de velocidade entre as rodas esquerda e direita. Você tem que admirar o verdadeiro gênio que inventou o diferencial. O eixo de direção dianteiro também está equipado com diferencial. Esta é basicamente a mesma estrutura do eixo traseiro. A única diferença é que uma junta de direção precisa ser instalada aqui. Em primeiro lugar, Mestre Nil instalou um acoplamento universal na extremidade do eixo de meio eixo. Use a versão TVC para criar uma estrutura de conexão mais robusta. Operação aparentemente complexa, mas para o todo-poderoso Mestre Nil, também era uma questão de fácil acesso. É isso aí. Alcance a coordenação perfeita entre direção e transmissão. Em seguida, instale o esqueleto de upload. Coloque o pneu. Este trabalho é simplesmente melhor do que o sexo do Mestre Nil. Como realizar a direção de operação remota? Vi que Mestre Nil usou chapas de ferro para fazer uma junta de direção e colocar um tairante horizontal. A ponte de direção também precisa fazer dois. Como você deve ter adivinhado, Mestre Nil constrói os caminhões basculantes dianteiros de 4 e traseiros de 8 rodas. E a moldura é feita com tubos quadrados galvanizados divididos no meio, atuando como duas vigas. Use a viga de pressão venosa central, feita para montar e colar, travar e fixar com parafusos. Os passos aparentemente simples foram desenhados pelo Mestre Nil. Como conectar o eixo de transmissão ao quadro? Eu vi que Mestre Nil recortou chapas de aço de comprimentos diferentes para empilhá-las. Use o clipe de fixação feito para bloquear e consertar. Esta é a estrutura do amortecedor. Em seguida, é instalado no quadro para obter uma conexão perfeita com o eixo de transmissão. Seja o projeto da estrutura ou a instalação e cooperação, não é difícil ver que Mestre Nil passou por um projeto engenhoso. A instalação do tairante de suspensão é perfeita, para alcançar a estabilidade perfeita do veículo. Tenho que admirar o artesanato do Mestre Nil. A instalação do eixo dianteiro é relativamente simples. Em seguida, o próximo passo é a instalação da estrutura de transmissão. Vi que Mestre Nil usou algumas placas de pressão venosa central para unir uma simples estrutura de caixa de câmbio. O interior é apenas duas engrenagens que se encontram. Sua principal função é um dispositivo que transporta a energia de entrada e saída de energia para os eixos dianteiro e traseiro. A transmissão de potência de todos os eixos pode ser realizada simplesmente conectando o eixo de transmissão à caixa de câmbio com o acoplamento universal. O motor que fornece energia ainda usa o motor interno da furadeira manual. Use pressão venosa central para fazer uma boa estrutura de base e conecte-o ao quadro. Este é o front-end básico de todo o sistema de transmissão. Como obter direção síncrona? Então você precisa projetar a biela. Após esta onda de operação do Mestre Nil, todo o princípio é óbvio. Basta instalar um helicóptero com um torque de 25 kg para obter o controle da direção. Por fim, conecte e instale a tira elétrica e o receptor do controle remoto. É incrível andar e virar por controle remoto. Toda a produção não envolveu conhecimentos teóricos complicados e pesados. Na verdade, o aspecto mais desafiador da habilidade prática é a construção de toda a aparência do corpo. Vi que Mestre Nil primeiro desenhou a estrutura de desenho de toda a frente do carro. E corte-os um por um para obter o modelo de cada parte.
Com o modelo, você pode obter facilmente a estrutura de pressão venosa central necessária para conseguir uma estrutura forte. A Master-Nil usa a combinação de placas de pressão venosa central multicamadas para construir a forma da estrutura de toda a cabine. Combinado com o poderoso 502, uma gota pode ser permanentemente solidificada e nunca separada, para destacar mais perfeitamente a forma da face frontal. Master-Nil combinou várias estruturas de pressão venosa central. Até o logotipo do homem foi meticulosamente esculpido. Você pode ver suas mãos soberbas. Finalmente, o teto e a estrutura de modelagem circundante são aperfeiçoados. A porta do motorista ainda usa uma abertura e fechamento móveis para facilitar o acesso do motorista. A conexão entre toda a frente e o quadro adota um design móvel. Restaure perfeitamente o método de inversão do mesmo modelo do carro real. Por fim, instale o para-choque dianteiro e alguns acessórios com a estrutura. Então, a forma de todo o caminhão de linha lenta surgiu gradualmente. A produção de limpa-para-brisas não deve ser inferior. Claro, se você quiser torná-lo elétrico, é chamado de grade de alta pressão. São os detalhes que fazem ou quebram. Master-Nil realmente acertou em cheio. A decoração do controle central interno é ainda mais sutil, ao extremo. O mini-volante e o banco do motorista também estão bem dispostos. Atenção, aqueles que ainda não elogiaram Master-Nil devem se apressar. Em seguida, é a produção do tronco. Toda carruagem tem uma estrutura em forma de U. Sem dúvida, aumentará a dificuldade de toda a produção. Mas para Master-Nil, toda a estrutura pode ser facilmente apresentada com apenas 30% da habilidade. E o mais incrível, é que a porta traseira realmente usa um dispositivo de abertura e fechamento do tipo ligação. Este é o princípio de abrir o compartimento de som em conjunto. Não é uma vaca. E tanto, como conseguir o levantamento automático. Em seguida, Master-Nil seleciona o tubo de pressão venosa central apropriado para fazer uma sensação hidráulica de elevação de 3 seções. Para a produção específica, não vou dar muitas demonstrações aqui. Por favor, consulte a produção detalhada de vídeos anteriores. Como acionar a pressão hidráulica. Em seguida é necessário instalar a bomba hidráulica correspondente e o tanque de óleo hidráulico para cooperar. Conecte o oleoduto e enche com óleo hidráulico para obter a elevação por controle remoto. Mesmo um peso de mais de 100 kg pode ser facilmente apanhado. Este é o poder dos sistemas hidráulicos. Como podemos conseguir uma aparência mais realista do carro original? Em seguida, Master-Nil desmontou todo o veículo para pulverização de tinta. No final, o efeito perfeito de preto-vermelho é apresentado. Parece ainda mais real do que realmente é. Isso é tão popular. A produção toda não está aqui. Por fim, a instalação do para-brisa e dos componentes de iluminação em diferentes posições em todo o carro, com a bênção perfeita da luz. Então todo Manca é construído. Proporções perfeitas com um sistema operacional completo. É de tirar o fôlego, sair para brincar com ele, é definitivamente sem rosto. Se eu tivesse um brinquedo assim quando criança, essa é definitivamente uma existência retumbante em 10 milhas e 8 aldeias. Seja o design e fabricação de toda a estrutura ou o desempenho da carga a um nível de teto impecável. Para este feito à mão, como você classificaria Master-Nil? Venha e discuta isso na seção de comentários.